Então a gente chega agora no capítulo 11, na verdade chegamos no versículo 4, já estamos no capítulo 11. E agora, do versículo 4 até o versículo 14, a gente vai ver um texto, uma forma de parábola. E para a gente entender direitinho como funciona, a gente vai ter que entender que Deus está chamando o profeta para fazer o papel de um pastor. E nisso do profeta interpretar um pastor, ele vai estar interpretando a ação do próprio Deus durante a história em relação ao povo de Israel. Então, quando ele fala, quando Deus fala aqui no versículo 4, assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. O profeta está falando, Deus falou para mim apacentar essas ovelhas. Então, Deus está chamando ele para interpretar um papel, para se colocar no lugar desse que foi o pastor de Israel. Então, basicamente, o profeta está se colocando no lugar de Deus aí. Aqui nós vamos ter uma história. Deus vai trazer alguns acontecimentos importantes, né? Ele vai trazer tanto aspectos de como que ele liderou Israel e também vai trazer aspectos de como Israel ele respondia a essa liderança, quais foram os seus erros, quais foram os seus pecados e o que esses pecados acarretaram para a nação. Então, mas essa história aqui, ele não vai respeitar uma ordem cronológica. Ele não vai começar a falar de Israel lá no início para depois, no final da parábola, fechar como Israel terminou. A gente vai ver pontos da história e eles não necessariamente estão em ordem, tá bom? Então, o profeta é convidado para apacentar ovelhas destinadas para matança, ou seja, ovelhas que você cria para o corte. Você engorda elas e o destino final delas você sabe ali que é o abatimento, né? Ou ela vai para sacrifício, ou ela vai para algum tipo de abatimento ali que sirva o propósito pelo qual ela está sendo vendida, ok? E nós temos uma linguagem aqui que o versículo 5 fala: aqueles que as compram matam-nas e não são punidos. Quem seriam esses que compram as ovelhas? Já que o profeta está fazendo o papel do pastor, o pastor é o Senhor, as ovelhas seriam o povo. Esse povo que é destinado à matança, quer dizer, eles estão caminhando para um destino, estavam caminhando para um destino ali terrível, para um destino de castigo, para um destino de penitência, digamos assim. E aí, dentro disso, nós temos a figura de quem compra essas ovelhas. Quem compra essas ovelhas e não são punidos são as nações que subjugaram Israel, todo e qualquer povo, toda e qualquer liderança exterior que veio sobre o povo e as oprimiu e as dominou. Os que a vendem, nós temos agora outra linguagem aqui, nós temos quem compra e quem vende. Quem vende é interpretado como aqueles do próprio povo que se aproveitavam da situação de desterro de Israel para lucrar. Então, é muito triste, a gente fica impressionado com isso também. Isso acontece no mundo inteiro e aconteceu em Israel também. Se está tendo uma catástrofe, está tendo um momento de dominação, uma guerra, sempre nós vamos ter pessoas ali do próprio povo que vão se aproveitar da situação para lucrar, para se promover, para fazer algo do tipo. E lá em Israel não foi diferente. Nós tínhamos pessoas que se aproveitavam do que estava acontecendo ali para ter algum benefício. A gente lembra no tempo de Jesus, por exemplo, os principais responsáveis pela condenação injusta de Jesus, né? Entenda responsáveis, a gente sabe que estava tudo dentro da vontade de Deus, mas nós tivemos figuras ali que no meio da história que foram usadas para isso, mas o próprio Jesus falou, ai de quem está sendo usado para isso. Os saduceus, eles não tinham interesse nenhum que houvesse uma revolução dos judeus em relação a Roma, o que era diferente dos fariseus. Eles tinham uma resistência, os fariseus existiam ali, mesmo que era uma resistência passiva, mas eles desejavam que Roma caísse. Os saduceus não desejavam isso porque eles eram proprietários da maior parte das terras que tinham ali no território israelense. Qualquer levante de um império novo, qualquer guerra civil, qualquer coisa que mude a estrutura do país,
iria automaticamente tirá-los do poder de muitas terras. Então, eles tinham uma relação com Roma de paz, né? Mas não era uma paz porque eles não queriam briga, era uma paz porque eles não queriam perder aquilo que eles tinham ali em suas mãos, né? Na época dos Macabeus, um sacerdote ele tinha que comprar a sua posição, né? Então nós tínhamos vários sumos sacerdotes, mas apenas uma vaga para esse sumo sacerdote. Então quem tivesse mais dinheiro e comprasse, exercia o sacerdócio. Isso no meio do caos, no meio da instabilidade. Então estes que as vendem são figuras de autoridade, pessoas do próprio povo que se aproveitam da situação de desterro e que ainda assim conseguem lucrar, ainda assim conseguem trazer manipular uma situação para que eles sejam beneficiados aí. Então, Deus fala aqui no versículo 6, certamente já não terei piedade dos moradores dessa terra. Então, a gente vai mostrando também alguns aspectos desse pastor, porque esse pastor está dizendo, eu não vou ter mais piedade, chegou a um ponto aqui, eu já os avisei, eu já levantei profetas, então eles não estão me ouvindo. Começamos a chegar aqui no versículo 7 para um ambiente onde o castigo é certo, onde a punição deles já é certa. Nós vemos isso na atividade profética. Muitos profetas serão levantados ali para falar para o povo, não, saiam do pecado, voltem para o Senhor Deus, para que não aconteça isso e aquilo. E chega um tempo que o povo não, que eles continuam ali no mesmo erro, ao passar das décadas, ao passar dos profetas, eles não mudam as suas atitudes. Até que finalmente Deus levanta profetas como Jeremias para anunciar para eles, não que eles podem escapar do mal, mas sim que o mal já está às portas e ele é inevitável. Então Deus falou, eu vou castigar vocês. Agora, no meio do castigo, eu quero que vocês tenham essa atitude. Foi para isso que Deus levantou o profeta Jeremias. E nós tivemos isso na história acontecendo. E aqui, nessa parábola, né, onde o profeta faz o papel desse pastor, e esse pastor, ele revela coisas a respeito do coração de Deus e revela a forma como Deus estava ali liderando o povo, a gente vê isso acontecendo. No versículo 7, tomei para mim 2 varas, uma chamei de graça e a outra chamei de união. São símbolos de como que Deus liderava o povo, né? Ele liderava em graciosidade, em misericórdia, vez após vez avisando, vez após vez tendo compaixão, se compadecendo. A gente vê isso bem claro ali no livro de Juízes, por exemplo. O povo sempre tinha o mesmo ciclo de reprovação. Eles estavam sendo dominados, clamavam a Deus, nos ajude. Deus levantava um juiz, libertava o povo. Quando estava tudo bem de novo, o povo voltava a pecar, a adorar outros deuses. E aí eram oprimidos outra vez, e aí eles clamavam a Deus, Deus levantava outro juiz e o ciclo continuava. Isso foi realidade durante toda a história de Israel, infelizmente. E Deus ali com a graça, Deus ali com a misericórdia dele. Então Deus está falando no versículo 8, começa aqui, é um versículo bem enigmático, talvez um dos mais enigmáticos do Antigo Testamento. Fala assim, dei cabo de 3 pastores no mês. Então perdi a paciência com as ovelhas e também elas estavam cansadas de mim. Deus falando, olha, perdi a paciência, né, usando, isso é um antropomorfismo, que a gente chama, que é quando Deus toma sentimentos humanos e coloca sobre ele para nos explicar algo que passa no coração dele, né? Então ele usa essa linguagem de que um pastor perdendo a paciência com as suas ovelhas, porque elas não a escutam, e as ovelhas também estão cansadas de escutar ele. Então ele fala, não é escutado, e as ovelhas também estão bem enojadas, já estão assim com repulsa de escutar aquelas mesmas repreensões. Agora, o enigmático aqui é o que significa isso, dei cabo de 3 pastores no mês. Muitos se debruçam para tentar encontrar a situação histórica dessa frase. Porque as demais situações históricas a gente consegue identificar um pouquinho aqui, né? Quando que os que compram e os que vendem, né? A gente consegue identificar
ovelhas destinadas à matança. Que matança foi essa, né? A gente consegue identificar esse momento de castigo ali, tanto na queda de Jerusalém, como também a gente consegue identificar no exílio para a Babilônia. Agora, dei cabo de 3 pastores no mês, nós não conseguimos identificar historicamente. Porque, primeiro, quem são, o que significa dar cabo? É demitir, é matar, é eliminar da terra. Quem são esses 3 pastores? Mais de 40 possibilidades são levantadas, né? E vão desde de pessoas, né? 3 pessoas, como 3 grupos religiosos, 3 figuras de autoridade, né? Tem gente que tenta identificar Moisés, Arão e Miriam, tentam identificar aqui grupos religiosos, saduceus, fariseus e zelotes, por exemplo. Tem pessoas que tentam identificar reis, né? Zedequias, são os últimos 3 reis que existiram ali, que reinaram antes da queda de Jerusalém, mas o fato é que a gente não consegue localizar historicamente, né? Se ele está se referindo, a quem ele se refere quando ele fala 3 pastores.